Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Rafael Sartin. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a operação de um precipitador eletrostático, né? Alguns princípios básicos de como esse equipamento funciona. Vamos lá, vamos começar aqui visualizando essas figuras dentro desse slide aqui. Bom, então aqui eu tenho uma foto, né, de um precipitador eletrostático e dois esquemáticos aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, ó, o gás está vindo de um lado, né, está vindo da direita para a esquerda, e ele está saindo aqui pelo outro lado, por exemplo. Tá? Só para uma representação. Então, você observa que ele faz parte de um sistema de despoeiramento, né? O objetivo de um precipitador eletrostático é simplesmente tirar o material particulado do gás. Tá? Como é que ele faz isso? Através do princípio da precipitação eletrostática. Tá bom? Então, ele não faz uma filtração, né? Ele vai remover, através do princípio da precipitação eletrostática, o material particulado do gás. Vamos falar um pouquinho dos componentes, né? Então, por fora, o que a gente enxerga? Um duto. Esse duto, certamente, está conectado aqui ao sistema, aos captores, que fazem toda a coleta e a exaustão de material particulado proveniente de uma fonte de emissão ou várias fontes de emissão. Ele conduz até o precipitador e aqui você observa que tem uma espécie de um cone, não é isso? Esse cone de entrada, ele existe para que tenha uma transição entre o duto de entrada e aqui a carcaça do precipitador. Por quê? Porque eu quero reduzir a velocidade. Então, eu chego a uma determinada velocidade de transporte, né, para poder transportar todo o material particulado. E quando ele chega ali dentro da carcaça, você reduz. Eu quero que ele tenha uma velocidade baixa, né? Então, por isso que ele abre dessa forma. E aqui dentro, novamente, você já tem uma nova redução até o duto de saída, obviamente assim acelerando a velocidade do escoamento. Bom, o que tem aqui dentro? Né? A gente tem, olhando aqui, ó, talvez seja mais interessante, a gente tem um conjunto, né, de placas e eletrodos. Os eletrodos são chamados de eletrodos de descarga e as placas são chamadas de placas de coleta, também chamadas de eletrodos de coleta. Então, a gente tem diversos corredores, placa, eletrodo, ou seja, o fluxo ele passa entre duas placas numa avenida, né, com vários eletrodos em sequência. Seria isso aqui, ó. Então, quando o fluxo ele entra dentro do precipitador, ele reduz a velocidade, então ele tem esses diversos corredores, né? Esse daqui seria um corredor, ou seja, um espaçamento entre duas placas e um eletrodo de descarga no meio, né? E ao longo do precipitador, vários eletrodos. Esses eletrodos estão conectados a um transformador retificador e o objetivo desse eletrodo é o quê? Gerar uma tensão muito alta, né, através da corrente elétrica, para que ele consiga ionizar esse gás que está lá dentro. Esse gás ionizado é que vai carregar eletricamente as partículas do seu material particulado. Então, quando o escoamento ele entra, tá, ele reduz e ele se distribui através desses corredores. E em um corredor, você está tendo o tempo, né, para carregar eletricamente as partículas. Então, uma partícula, ela vem sendo transportada através do gás e nesse tempo, chamado de tempo de residência, que ele está dentro da carcaça do precipitador, ou seja, da entrada aqui até a saída, ele está sendo carregado eletricamente, tá? Então, ele passa aqui, ó, tá vendo esse esquema da esquerda para a direita, são vários eletrodos, né? Tipicamente, esses eletrodos estão lá ionizando o gás, isso tudo está carregando eletricamente a partícula, e ela está ficando mais negativa, vamos falar num linguajar bem simples, né? E ela fica mais negativa, o que acontece? A placa, como a placa está aterrada, essa placa de coleta, ela é positiva. Então, eu tenho aí uma atração. É um princípio, né? A gente pode lembrar de um ímã. Então, quanto mais
carregado eletricamente minha partícula for, ela vai ser mais negativa, então ela vai ter uma atração maior. Então, quando a partícula está passando por aquele corredor, ela começa a migrar em direção à placa. Por quê? Porque ela vai ficando negativa, ela vai tendo mais atração. Essa migração, ela é caracterizada, né, pela velocidade de migração, porque é a velocidade com que ela desloca em direção à placa. Tá? Claro que durante o período que ela está percorrendo esse corredor, ela vai migrando. Se esse corredor, ou seja, se o precipitador não for comprido o suficiente, às vezes não dá tempo para migrar até a placa e aí você não consegue capturar a partícula, tá? Ou seja, poxa, eu quero melhorar a performance do meu precipitador, eu posso fazer um precipitador muito comprido? Pô, funciona. O problema é o custo, né? É uma quantidade de material a mais, então você tem um impacto muito forte, principalmente no custo de fornecimento, né, fabricação, montagem do seu precipitador. Então, quanto maior for a partícula também, mais negativo, né, mais negativa ela pode ficar. Então, maior vai ser a atração, maior seria essa velocidade de migração para as placas. Então, isso também é positivo para a eficiência de coleta. Com relação à velocidade do gás, quanto menor a velocidade, maior é o tempo de residência, então a gente também teria um tempo maior, né, para que a partícula possa migrar até a placa de coleta. Porém, velocidades muito baixas, abaixo de 0,6, 5, né, em teoria, tá? Uma forma geral, assim, o que a gente encontra sempre na literatura, que essas velocidades a gente teria um problema já interferindo nesse campo elétrico, tá bom? Bom, o carregamento elétrico, ele também depende o quê? Da característica da partícula, né? No tamanho dela. A gente depende também da composição química, principalmente relacionada à resistividade dessa partícula. E isso tudo também está diretamente ligado às características do gás, sabe? A temperatura, a umidade desse gás. Então, isso tudo tem que ser levado em conta dentro do seu projeto. Mas, basicamente, é isso. Então, essas partículas carregadas eletricamente, elas vão migrar para as placas de coleta. De tempos em tempos, você limpa essa placa, né? E esse material, ele cai. Ele cai da placa aqui para baixo, tá vendo? Uma tremonha, tá? Essa tremonha, ela tem um objetivo de conduzir, né, esse material desprendido das placas até aqui na região inferior, né, você pode ver aqui, é um transportador, vai transportar esse resíduo, né, para o local adequado, pois isso normalmente ocorre dentro de um ciclo contínuo, tá bom? E é basicamente isso, tá? Se você tiver algum tipo de dúvida, pode escrever aqui. Qualquer tipo de comentário também, sempre muito bem-vindo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!